Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre a sapata isolada. Nesse vídeo eu vou te explicar como que você informa as medidas da sua sapata isolada na nossa planilha calculadora da obra. Lembrando, a sapata isolada é um tipo de fundação muito comum no Brasil. Elas são recomendadas para aqueles solos firmes e com boa resistência. O que é a sapata? É uma peça de concreto armado, geralmente no formato retangular, que fica abaixo da viga baldrame. Ela garante uma melhor distribuição do peso da construção para o solo. Lembrando, quer saber mais? Clica aqui nesse botão que você vai ter acesso ao nosso blog com todas as informações do passo a passo de como fazer uma sapata isolada. Então vamos lá. Primeira etapa. Para fazer o cálculo da sapata isolada, a primeira coisa é a gente estimar a quantidade de concreto. Para isso, a gente precisa informar quais são as medidas da nossa sapata, ou seja, largura, comprimento e altura, e depois a quantidade. No nosso exemplo aqui, eu vou supor que a nossa sapata vai ter 40 cm de largura por 40 cm de comprimento e 30 cm de altura. E mais ainda, como que a gente faz a quantidade? Lembrando, a quantidade de sapatas, geralmente cada sapata ela é vinculada a uma coluna. Usando o exemplo que a gente já deu na viga baldrame, eu vou supor aqui que a nossa planta vai ter 14 peças de sapata. Ou seja, vão ter 14 pilares conectando nessas sapatas e com a viga baldrame junto. Então aqui a gente vai formar 14. E aqui novamente a gente tem a opção de usar o concreto pronto ou o concreto feito na obra. Ou seja, se for usar um concreto pronto, você escolhe usinado. Se você for fazer o concreto na obra, você escolhe aqui concreto feito na obra e informa o traço. Qual que é a proporção de cimento, areia e pedra que você vai utilizar. Aqui, para a questão de exemplo, eu vou usar esse traço, 157. Mais ainda, assim como na viga baldrame, é importante que você faça um lastro, uma camada de concreto magro, para separar a armação de aço do solo. Assim você evita que ela enferruje. Aqui também você tem a opção de fazer ou não esse cálculo, informando sim para fazer e não para não calcular essa quantidade de materiais do concreto magro. Aqui no nosso caso eu vou deixar sim, eu julgo isso muito importante. E mais ainda, outra coisa que você precisa calcular é a quantidade de aço necessárias para fazer as armações da sua sapata isolada. Aqui nós deixamos duas opções. Você pode usar a estrutura de aço com tipo radier ou do tipo gaiola. O radier é parecido como uma manta de aço. É uma estrutura plana, onde as pontas são dobradas para cima. Já a gaiola é uma estrutura retangular, cúbica, onde você vai construir uma estrutura que vai ficar preenchendo praticamente toda a sua sapata. No nosso exemplo aqui, eu vou supor que a gente vai usar uma gaiola e a medida do aço vai ser de 10 mm. Ou seja, imputando essas informações, eu já tenho aqui a quantidade de barras de aço, arame e espaçadores para fazer essas armações de aço. Mais ainda, aqui você também vai informar os arranques. Se você estiver usando já os arranques informados na viga baldrame, você deixa aqui vazio para não duplicar. Caso você esteja fazendo somente da sapata isolada, aqui você também vai informar quantas barras de aço vão ter o seu arranque e qual que é o distanciamento dos estribos. Aqui no nosso exemplo eu vou deixar também 4 barras com 15 centímetros de distanciamento cada um deles. E mais ainda, você também tem, quando você vai construir as sapatas, que fazer as formas de madeiras. Muitas vezes, quando a sapata está acima do nível do solo, você precisa fazer essas formas para que você faça a modelagem, para que você coloque a sapata no formato correto. Então aqui você também tem a opção de escolher sim para calcular as formas de madeira ou não, se você quiser deixar, se a sua sapata estiver abaixo do nível do solo e você não for usar formas de madeira para fazer ela. Nós recomendamos que sim, mesmo que a sapata esteja abaixo do nível do solo, que você faça as formas. Assim você evita que o solo absorva a umidade do concreto e garante assim que ele vai ter a resistência adequada. Legal? Então, esses são os inputs aqui para você calcular a quantidade de materiais para fazer a sua sapata isolada. Legal? Fácil, né? Então, no próximo vídeo eu vou te mostrar como preencher a planilha de estacas. Até lá!